Boa tarde para você que está aí acompanhando o blog do Toninho. Boa tarde também para você que está no canal de Facebook do Toninho Moré. Nós estamos iniciando nesse momento o ciclo de entrevistas com candidatos a prefeito de Presidente Venceslau. Hoje o entrevistado, a abertura, é o candidato do PRTB, Lauren César Lima. Nós lembramos que estamos respeitando aqui a ordem de sorteio que foi realizada na quinta-feira, visando não favorecer candidatos. As perguntas sobre administração pública e política terão um cunho único para todos os candidatos. É claro que no decorrer da conversa, nós poderemos também perguntar questões pessoais do entrevistado para melhor esclarecimento do público e dos leitores. As entrevistas serão realizadas sempre às 17 horas pelos nossos canais de Facebook e blog do Toninho e postagem sequente da gravação no canal Toninho Moré do YouTube. Não abriremos perguntas dos internautas devido ao tempo do programa, com 30 minutos que queremos preservar. No entanto, o candidato poderá responder perguntas em nossa página depois do programa feito e à disposição no Facebook e blog do Toninho. Como poderemos passar alguns minutos no programa de hoje, esse mesmo tempo será fornecido aos demais entrevistados. As abordagens das perguntas são feitas em torno de problemas que consideramos sérios e graves para a comunidade de Presidente Venceslau. Os candidatos terão 2 minutos e meio para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado pelas nossas assistentes na redação da Agência Moré Comunicação. E nós queremos passar aqui as datas das próximas entrevistas. Hoje em Lauren César Lima. No dia 4, quarta-feira, amanhã, às 17 horas, Marcelo Roncolato. No dia 5, quinta-feira, Fernando Ramada. No dia 6, sexta-feira, Lucimara Dias. No dia 9, segunda-feira, Tufi Nicolau Júnior. No dia 10, terça-feira, Oswaldo Melo. No dia 11, quarta-feira, Bárbara Vilches. E no dia 12, quinta-feira, João Paulo Rondon. Primeiro, vamos pedir ao candidato que se apresente aos nossos leitores e internautas, dizendo nome, profissão, estado civil, idade e, em segunda, responda o porquê de seu desejo de ser prefeito de Presidente Venceslau. Boa tarde, Lauren. Boa tarde, Toninho. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a você que está nos assistindo aqui pelo blog do Toninho Moré. Eu sou Lauren César Lima, 54 anos, casado há 25 anos, pai de 2 filhos, sou empresário, nascido e criado em Presidente Venceslau e resolvi colocar meu nome à disposição para participar aí desse pleito de 2020. E nós notamos que a prefeitura ela tem 3 grandes problemas, Lauren, que através dos tempos vêm parecendo insolúveis. O IPREVEM, precatórios e o abastecimento de água. A primeira pergunta é em torno do IPREVEM. Como o senhor deve saber, a prefeitura precisa dispor de 900 mil mensais para pagar os aposentados e pensionistas, recolhimento de impostos e um tipo de previdência. Também ainda precisa colocar mais 1 milhão por mês, além desses 900 mil. Só que além disso está precisando, como já disse, colocar esse 1 milhão por mês, e ainda trabalha com aumento constante de aposentadorias. Também há outros problemas relativos ao Instituto. Como o senhor pretende resolver essa questão que terá o acréscimo, segundo informações que recebemos da administração, de mais 80 aposentados somente em 2021? Bom, Toninho, você falou 3 problemas, são 3 problemas crônicos, né? O Presidente Venceslau tem muitos problemas, não só esses 3. Se fosse só esses 3, a gente poderia pautar isso aí rapidamente e tentar uma solução a médio e longo prazo. A questão do IPREVEM, eu vejo 2 possibilidades. O pessoal diz que a primeira coisa que nós temos que verificar no IPREVEM é o seguinte: se por acaso a prefeitura não tivesse deixado de pagar ou não atrasasse ou não tivesse feito todo o papel que foi feito, que era por lei ser obrigado a prefeitura a fazer, repasse certinho, bonitinho, todos os anos passados, eu pergunto para você, o IPREVEM estaria numa situação complicada hoje? Acredito que não. Então, primeiro eu vou ter que analisar esta resposta. No prazo que a gente verifica atual, porque eu separo em 3 tempos. O presente nós temos que pagar
a pessoa que sentar lá vai ter que pagar o IPREVEM, os funcionários, de qualquer forma, não importa como ele vai fazer, que é uma obrigação fundamental. Os aposentados estão lá, eles precisam e devem receber. Isso é fato, é o presente. O passado é verificar o porquê chegou nessa posição e se a prefeitura fez os repasses corretamente, tivesse feito, o IPREVEM estaria saudável, daria para cuidar, para estar pagando hoje corretamente, sem prejudicar o funcionalismo público, é o passado. O futuro é o seguinte, como está hoje a situação que está, porque o problema na realidade, você olhar bem friamente, não é do IPREVEM, o problema é da prefeitura que não pagou os repasses e não pagou. Então, por isso que acumulou. Além de ter que repassar o valor presente, tem que estar pagando toda a dívida que foi renegociada e aprovada pelas câmaras nas gestões passadas. Então, o problema realmente é da prefeitura, não do IPREVEM. É lógico que existe várias formas de solucionar e vários caminhos, tá? Nós podemos, no primeiro momento, fazer um trabalho híbrido. As pessoas que entrarem agora, as pessoas que quiserem, que se predispuserem, acharem melhor, ela pode ir paulatinamente e passando para o sistema paralelo, para o INSS e reduzindo o atual, tá? Então, isso tudo vai ter que ser muito bem trabalhado, muito bem analisado, vai ter que ser muito bem discutido. A única coisa que eu digo para vocês é o seguinte, o funcionalismo, o aposentado, não pode pagar por ônus de incompetência de administrações anteriores. Precisa-se de dinheiro. Temos que correr atrás de dinheiro. Esse dinheiro vem através de recursos, ou através de recurso federal, ou através de convênio, ou através de recurso estadual, ou também criando, que é o nosso maior objetivo, incrementando, incentivando que a cidade possa evoluir e aumentar a sua arrecadação. É por aí que se vai. Reduzindo despesas, tá? Melhorando o que tem que ser feito e assumindo os compromissos. Muito bem. A prefeitura também tem um outro problema sério, que nós já citamos, que são os precatórios, né? Eles se aproximam de 50 milhões de reais. Sabemos que 25 milhões estão temporariamente suspensos, que são relativos ao meio ambiente. E o restante disso, cerca de 20 milhões, é de pagamentos judiciais, reivindicados e sentenciados para funcionários públicos. E outros 5 milhões, contas de energia, fornecedores, Five e outros. Total de 20% do orçamento anual. Isso é uma questão clara e evidente que o presidente Venceslau não consegue ter investimento por causa... Não se acaba da noite para o dia, Toninho. E vocês sabem muito bem disso, que quando você gerencia dinheiro, é fácil. Você pode esbanjar, que entra e você faz o que deixa de fazer. Agora, renegociar e negociar dívidas é só para quem sabe. A primeira coisa que nós temos que fazer é estancar essa bola de neve, porque pelo que a gente percebe, cada dia que passa, esse precatório aumenta. Por que está aumentando? Não é só uma dívida maldita de anteriores, não é que, mas a gente percebe que diariamente, anualmente, esse precatório vem aumentando. Então, a primeira coisa, a atitude que nós temos que fazer é brecar esse aumento desse precatório. A segunda opção que eu vejo é você sentar e tentar, nessas dívidas que eu já sei que já tem que ser pagas, não tem mais como se negociar, chamar os credores, principalmente os de menores portes, e negociar com ele um desconto, alguma coisa, e ir pagando à vista determinados para você reduzir, não o volume em si, mas a quantidade de pessoas que dependem desse precatório. Porque parece que nós temos precatório de 5 mil, 3 mil, até 20 milhões, 25 milhões. Então, por que então prejudicar os pequenos que estão lá, que realmente estão lá porque necessitam? Então nós temos que fazer um planejamento de quitação desses precatórios. E se a obrigatoriedade e tem que ser pago, novamente, nós vamos passar por um período nos próximos 2 anos muito difíceis, e que podem sim levar ao caos o município e todo o estado, porque nós sabemos que por causa da pandemia esse ano, nós teremos já estamos sofrendo amargamente a questão de diminuição de verbas de orçamento e de impostos em tudo quanto é lado, aumentando taxas para o contribuinte mais uma vez e a gente não vê um movimento por parte dos governantes e de ajudar ou de procurar uma solução para resolver esses problemas. Não é fácil, mas nós vamos encarar com seriedade, com compromisso e vamos procurar. Não existe milagre. O milagre é pagar. De que forma? Existe um milagre sim que pode acontecer, que seria a ferrovia Norte-Sul, se ela for leiloada de Panorama até Rio Grande do Sul, e se nós conseguirmos manter essa construção passando por nosso município, em questão de INSS,
ISSQN, desculpa, ele vai entrar um bom recurso, muito significativo de valores, que podemos sim utilizar esses valores para dar uma minimizada no setor estrutural da cidade e também pegar parte desses valores, 40%, 50%, e destinar ao pagamento desses encargos. O quadrilátero central de vias públicas de Presidente Venceslau tem por baixo de si a rede de água que é alimentada pela central de abastecimento da Dom Pedro II, e essa rede é de amianto e deve ter mais de 6 décadas de existência. O amianto é prejudicial à saúde e pode até causar câncer, e há a recomendação de que ele seja retirado imediatamente, sendo trocado. É uma obra gigantesca pela sua complexidade, mas extremamente necessária para a população. Qual a sua visão sobre essa questão, que também vem sendo protelada, empurrada pela barriga pelos administradores anteriores? Isso é um problema sério, hein, Laura? Sim, Toninho, é um problema sério. As pessoas estão acostumadas a ver as obras de saneamento básico fazendo o quê? Abrindo valeta, calçando, retirando. Acho que as pessoas têm essa metodologia e elas não conseguem visualizar uma nova tecnologia de passar canos. Existem duas formas. Nas cidades hoje, com o bom conceito de desenvolvimento ecológico, todas as calçadas são feitas através de calçadas híbridas, aquelas que você desmonta, tira, que ela pode entrar água para dentro, que elas são montadas. Justamente para quê? Em Londres, tem outras cidades já bem desenvolvidas que você tira as peças, faz o reparo e volta as peças sem destruir calçamento, tá? Mas existe hoje no mesmo sistema, quando a gente vai utilizar passamento de fibras óticas, existe um equipamento hoje, Toninho, que você faz um furo aqui, você joga a tubulação por baixo e ela sai a 100, 200 metros. Não precisa nem mexer na tubulação antiga. Então eu vejo que não é uma obra tão complicada como as pessoas imaginam que seja. Não é. Por quê? Hoje eles podem lançar tubulações até 200 metros. Aí você assim, tá, Laura, você lança a tubulação na via central. Tá, e como é que nós vamos ligar agora o encanamento nas casas? Tá? Então nós teríamos que verificar sim que vai causar um transtorno muito grande, vai causar um prejuízo, principalmente na pavimentação e na estrutura da cidade, porque não é só lançar os canos, e sim atender as ligações. Eu penso que uma das soluções mais viáveis seria aproveitar, já repaginar esse quadrilátero com calçadas ecológicas, aonde você faria 2 tubulações paralelas nas calçadas, lançando através disso aí, e gradativamente, onde você já pegava o cavalete da pessoa, abria um buraco até naquele cavalete da calçada e fazia as ligações. Então eu também não vejo tanta dificuldade assim. Falta sim, precisa de recurso, precisa de planejamento e precisa de etapa. Nenhuma obra precisa ser feita toda de uma vez. Nós podemos fazer escalonadamente. Vamos pegar os primeiros 400 metros, ou 1 quilômetro, faz, depois o próximo quilômetro faz e paga, o próximo quilômetro faz e paga. Não precisa você fazer uma dotação orçamentária gigantesca, com valor gigantesco, descapitalizar o município ou o próprio DAI, porque esse recurso tem que ser feito por recursos do DAI, e para resolver esta solução. Eu não vejo com muita dificuldade não, Toninho. Bom, eu estou ainda mantendo a pergunta em torno do abastecimento de água aqui em Presidente Venceslau. E todos notam que o abastecimento de água em Presidente Venceslau se encontra em colapso. A gente vê canos furados para todos os lados, né? A solução seria o quê? Fazer isso que o senhor acabou de citar, ou vender para a Sabesp, para uma empresa privada? Eu sou totalmente contra a privatização. Eu sou totalmente contra você vender uma galinha dos ovos de ouro, porque ela rende para o município com água de boa qualidade, apesar de ter a deficiência de voltar nas torneiras, de boa qualidade, a um preço justo. A água, nós não temos um preço caro comparando as empresas privadas, como a Sabesp e outras da região, e ela gera ainda de receita para o município mais de 600 mil reais, em informação off que nós temos, 600 mil reais. Então, é totalmente inviável isso aí, a gente pensar em privatização. Com relação a... Nós temos 2 soluções tranquilas. Primeiro seria esse tipo de troca de tubulação, mas a gente percebe que 2 problemas que acontecem justamente pela quebra, a maior falta de
de abastecimento de água nas casas é causado por vazamentos. Então nós implantaremos o sistema noturno de fazer os reparos, juntamente com todo equipamento, IPI e tal, onde as pessoas vão fazer o reparo das 10 horas da noite até as 4, 5 horas da manhã. Isso já aliviaria o índice de reclamação em mais de 70%. Além disso tudo, existe um outro problema. Nós temos hoje no nosso município várias carretas, bitrens com 50, 60 toneladas que andam dentro do nosso município. E o que acontece? Os canos são plásticos, são tão ressequidos, são ressecados, aí passa uma carreta, principalmente acontece os maiores vazamentos depois de um período de chuva, de 2, 3 dias. A carreta passa, força o cano e o cano é dividido, ela estoura do lado, racha do lado, onde causa os vazamentos. Aí o que acontece? No sistema de hoje, o pessoal da manutenção, eles vão entre as 8 horas do trabalho, 8h30 eles fecham tudo para poder fazer manutenção, vai voltar 2, 3, 4 horas da tarde. E o que acontece com isso? É a hora que a dona de casa precisa para fazer comida, lavar roupa e fazer toda a limpeza da casa. Então, se você mudar um pouco a gestão e você pegar os recursos que tem, boa parte, e você jogar ela dentro, uma parte disso aí, aproveitar o município e outra parte você reestruturar em almoxerifar, em equipamento e manutenção, nós não teremos mais problema não. É um problema simples, sendo bem gerido, bem trabalhado, nós conseguimos atender e resolver esse problema num curto espaço de tempo. Um outro detalhe que nós notamos agora, mais recentemente, o prefeito atual ele criou um norte de avanço nas vias públicas centrais da cidade com o asfaltamento sobre as pedras, né? Além da questão das trocas do canos, né, não seria necessário também melhorar com asfalto ou recapeamento vias como a Avenida Jorge Tibiriçá, João Pessoa, José Bonifácio, Carlos Gomes e outras que se encontram em péssimo estado de conservação? Fundamental. Não só fazer um recapeamento muitas vezes, mas muitas vezes nós temos que fazer o mesmo trabalho que foi feito na Newton Prado. Tem que remover o que tem, compactar novamente e fazer nos períodos, nos trechos que tem o maior problema. Esse aí, Toninho, eu penso o seguinte: o governo federal, pelo menos no ano passado, não sei agora nos próximos anos, ele destinou muitas verbas. Se fosse muito bem aplicada, se fosse bem direcionada, nós teríamos conseguido ter feito muito mais espaço, muito mais metros quadrados de asfalto do que foram feitos. Nós percebemos aí que elas foram feitas fraccionado. Uma quadra aqui, pulava 2, fazia outra ali, a outra ali fazia com medida errada, a outra ali falava que fazia e não fazia. Nós temos sérios problemas com isso aí, que inclusive está na justiça com relação a isso também. Então, o que nós temos que fazer? Juntar os vereadores, juntar a categoria política, juntar os nossos recursos e as nossas forças e esse valor, sim, nós temos que correr atrás de verbas federais e estaduais para poder fazer. Porque o município, ele não terá condições, em virtude de tudo que nós já conversamos aqui, dos recursos e dos grandes problemas financeiros que o município passa, não teremos condições de fazer isso. Sim, nós teríamos que criar dentro da administração 2 secretarias, uma para gerar empresas, comércio, trazer empresas, comércio e dar sustentabilidade para o comerciante e empreendedor, porque aumentando emprego, aumentando recursos, aumenta a receita, tá? E um outro, sim, especializado em trabalhar especificamente para conseguir entrar nesses convênios, nessas verbas e nesses órgãos, para que nós consigamos trazer sim verbas e recursos, tá? Observe-se que foram conseguidos muitos recursos picados, e eu já até falei nisso em entrevistas minhas passadas em outros locais, por que desse motivo? Mas sim, o governo tem, a partir do momento que o município demonstre boa vontade e trabalhe afinco com relação a isso, nós vamos conseguir trazer recursos para fazer sim. E principalmente trabalhar em cima das vias de acesso rápido. Essas vias de acesso rápido, a Jorge Tibiriçá, a Newton Prado, a Bernardino de Campos, a Rua do Fórum. Então, a Tiradentes mesmo, essas aí tem que estar... corredores. São os corredores de acesso rápido. Esses têm que estar impecáveis, tanto em sinalização, quanto em pavimentação e quanto de drenagem. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Na sua administração, nós vamos ficar livres daquele caminhão feio de piche, homens com vassourões e pás fazendo tapa-buraco? Aquilo não é bonito ver numa cidade, né? Uma pessoa que vem de fora e olha aquilo, e o incrível ainda que se passa ali, joga o piche, né? E depois passa a roda do caminhão para compactar. Toninho, realmente é arcaico, né? Para não falar feio, vamos falar que é antigo, um sistema meio bem antiquado de se fazer uma... É lógico que hoje nós temos tecnologia, equipamentos baratos
e muito mais ágeis, muito mais práticos e muito mais adequado, tanto para a questão de qualidade quanto para a questão também até de tempo de execução de obra. Toninho, eu vou ser sincero, bem que eu gostaria de dizer para vocês todos que estão nos assistindo, sim, claro, vou trabalhar, vou fazer. Nós teremos sim a meta de tentarmos conseguir recursos para poder conseguirmos esse equipamento para substituir. Vai depender do que vai acontecer nos próximos anos com relação à pandemia e vai acontecer e vai também depender dos rumos e do que a gente vai encontrar. Porque hoje nós estamos falando de coisas que nós sabemos. Nós ainda não sabemos realmente, quando nós sentarmos na cadeira, o que a gente começar a abrir as pastas e as gavetas, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Então, não posso prometer, mas a intenção e a vontade é muita. Funcionalismo público municipal. O que o senhor vai fazer com a referência 4, onde os funcionários ganham menos que um salário mínimo? Eu acho que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo desde que trabalhe acima de 40 horas, 44 horas semanais. Tá? Isso já vem, essa reforma vem de 2011, se eu não me engano foi o Hernani que fez, e houve algumas alterações, e é um assunto que eu já conversei com os diretores do Sindserv, nós conversamos bastante sobre isso. Nós, juntamente com o Sindserv, juntamente com os profissionais, nós vamos sim resolver esse problema, ou de uma forma ou de outra. Só que fique bem claro que nós vamos resolver esse problema, porque dizem, Toninho, que nós não podemos mexer na referência 4, porque se mexe na referência 4, todas as demais referências têm que sofrer reajustes. Nós vamos procurar uma solução que esse reajuste não seja feito dessa forma, que seja feito um realinhamento em todas as categorias, tá? Não alguns para mais, outros para menos, ou se ajustar. Mas o grande segredo de tudo isso é o seguinte: não é onerar o final da folha de pagamento, tá? E como é que nós vamos trabalhar para desonerar a folha de pagamento? De 13 secretarias, 14 secretarias, nós vamos trabalhar com 8. Então, a partir do momento que você consegue unir, reduzir cargos de chefia, você consegue modernizar o sistema de gestão, consequentemente, os salários maiores, os cargos dos salários maiores não precisarão ser preenchidos. Consequentemente, vai sobrar recursos para a gente fazer um realinhamento. Isso foi bem conversado, foi muito bem aceito, as sugestões e as ideias junto com o sindicato, o Sindserv, o pessoal da diretoria, e nós criamos ali uma conversa muito salutar, muito bacana, que eu sei que vai ter um diálogo legal e todos nós sairemos ganhando. Principalmente aqueles que pagam nossos impostos, né? Principalmente, trabalhei muito com eles, conversamos bastante também com relação, Toninho, à qualidade de serviço prestado, e eles vão nos ajudar nesse caminho. Nós vamos sim retribuir muito bem os bons funcionários, nós vamos procurar valorizar muito bem os funcionários, vamos tentar readequar as pessoas que não se despreende a contento, né? E se necessário for, nós vamos partir para um sistema mais enérgico de administração, porque o Doni junto comigo, nós não aceitamos é que os nossos servidores sejam mal atendidos ou que não seja prestado um bom serviço. E nós temos aí atualmente de 70 a 80 funcionários com desvio de função. Isso pode gerar precatórios no futuro. Vamos voltar à história do precatório, né? Como que o senhor pretende corrigir esse detalhe, esse desvio de funções de funcionários? Bom, o desvio de funções é feito por ordem superior. A primeira coisa é verificar o que está acontecendo, por que está ficando. Nós temos duas formas. Por exemplo, nós temos aí uma camada de pessoas, vamos supor aí um ajudante de serviços gerais. Ele tem uma habilitação, ele está no serviço, muitas vezes você tem que tirar ele dali para ele fazer uma função de um motorista, por exemplo, né? Desviou a função dele. Só o que pode ser feito que eu acho que seria mais justo, tá? Dentro da função da descrição do cargo do assistente geral, ele pode muito bem ser colocado lá que ele pode sim, eventualmente, substituir um cargo suficiente, desde que naquele período que ele substitua, ele ganhe naquela categoria, o valor daquela categoria. Bom, se ele está como ajudante geral e ele foi substituir, como acontece nas empresas privadas, nos bancos, quando você vai substituir um gerente, substituir um chefe de serviço, naquele período você não deixa de ser um posto efetivo, mas naquele período você recebe por aquilo. E isso é legalizado e isso não causa precatório, não causa problema. Então o que nós temos que fazer, Toninho? Reorganizar as escalas e as definições de funções. E isso também já está previsto, a gente trabalhar isso no primeiro ano, para a gente resolver de vez e chegar naquilo que eu falei para vocês. Nós não podemos deixar a bola de neve de precatório a cada ano aumentar. Não é possível que isso possa continuar acontecendo. E o senhor tem em mente que uma das grandes reclamações da população
é a qualidade do serviço público municipal. Pretende mudar isso? Outro detalhe pense em oferecer para os funcionários públicos EPIs e uniformes e obrigados a utilizar, porque a gente nota que às vezes o funcionário não está usando a EPI ou não está usando o uniforme. Isso também não é bonito para quem vem de fora e quem observa algum trabalho que está sendo feito pelo serviço público em Presidente Venceslau. Toninho, você tocou num assunto delicado entre aspas, né? Vamos começar com o IPI. O IPI é lei. Se não está sendo lei, eu estou prevaricando na minha função, eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa. Outra coisa, por isso que existe a necessidade da Câmara. Quando eu falo da Câmara de Vereadores, por acaso o funcionário recebeu, o funcionário está com equipamento muitas vezes, mas o funcionário tem o hábito de não usar. Por isso que nós temos 13 vereadores, porque se os vereadores verificarem isso aí, tem auditoria, tem que ser chamado e tem que ser corrigido. Não é que é ser bonito, é lei, é legislação, é norma da CLT, tem que ser cumprida sim. E isso não importa, e não é tão custoso assim para o município você oferecer equipamentos de segurança individual para todos os funcionários, principalmente para quem trabalha nos cargos inferiores, é o que mais sofre com relação a isso. Por exemplo, um acidente que acontece por falta de uso de EPI, o custo que o município tem para atender com médico e com indenizações e com outras coisas, daria para colocar o EPI para o funcionário público o ano inteiro, a maioria deles. Então isso, de outras palavras, não vou ser grotesco, mas isso é burrice de quem não obedece à legislação. Ela existe, ela tem que ser cumprida. Tá? Você falou um outro termo da valorização do funcionário? Valorização, a reclamação dos funcionários, da população com qualidade de serviço público. Com qualidade de serviço público. Bom, é prioridade. Eu primo muito e vou trabalhar muito e vou valorizar muito qualquer tipo de reclamação realizada contra os órgãos públicos. Por quê? É inadmissível hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a facilidade que nós temos, com todo o meio de comunicação que nós temos, nós ainda prestar um serviço de péssima qualidade. Principalmente quando é burocrático, Toninho. Você sabe que a maior das reclamações que nós temos no município é justamente por questões burocráticas, por papéis, por CNDs, por documentos, ou por estatística, ou por informações. Até, Toninho, é inadmissível. Nós não conseguimos ter um placar de legislação, de lei. Eu entro na Câmara, no site da Câmara Municipal, é tudo em PDF, leis antigas, desatualizadas, leis fora de ordem, você não consegue puxar por assunto. Então, quer dizer, nós estamos vivendo em pleno século XXI, praticamente no século XVIII, ainda no tempo da máquina digital. E isso nós vamos mudar. E uma das maiores reclamações que nós temos com relação à qualidade de trabalho de funcionalismo público realmente a maior vem da questão de burocrática. E não é muitas vezes. É lógico que tem a questão do posto da farmácia popular, tem filas e atendimento de saúde também, que vai ser resolvido através da tecnologia, através da agilidade de informação. Vamos falar de política. Quais são as suas pretensões com relação à política? Como vai ser contato com o governo federal, o governo estadual, com a Câmara de Vereadores? Bom, a Câmara de Vereadores, já disse, nós estamos um grupo pequeno de vereadores e se alguém pensar que vai barganhar comigo qualquer tipo de condições para votar os projetos ou para fazer alguma coisa, pode tirar o cavalo da chuva que não vai ter negócio não. Tá? O papel do vereador, além de defender, além de trazer para a Câmara as vontades da população, um dos papéis fundamentais é fiscalizar o Executivo. E eu quero que eles realmente prestem esse papel. Agora, não é uma fiscalização politiqueira. Tá? Então, a primeira coisa que a Câmara vai ter, isso eu garanto para qualquer vereador, independente se da base ou se não da base, oposição, situação, não importa o que seja, ele vai ter transparência e ele vai ter acesso a todos os órgãos do município para chegar lá, ser bem atendido e prestar conta para ele, mostrar documentos, mostrar papéis e mostrar tudo, porque não terá nada oculto, não terá nada escondido. Então, eu quero um papel, um documento da nota fiscal fulano de tal. A pessoa do departamento vai tirar uma cópia e vai encaminhar para ele ou vai dar no momento que ele chegar lá. Então, eu preciso que ele seja fiscalizado. Com relação ao órgão estadual e ao órgão federal,
Nós estamos do partido PRDB, nós temos sim uma abertura, tá? Inclusive com alguns deputados federais e até através do vice-presidente. Eu acho que nós teremos grandes oportunidades de termos sim, buscar recursos e convênios e trazer facilidades para nós no nosso município sim. Com relação ao Estado, você sabe que nós já temos uma rinha grande aí que nós vamos ter que engolir durante 2 anos, que é entre o governo PSDB e o atual governo, e o governador está lá e ele pegou um ranço muito grande do nosso município. Vocês sabem por quê? Por causa da promessa do AME, o AME não veio, e Venceslau votou em quase 70% contra o governador que está lá, e a gente sabe que ele tem uma mágoa muito grande com relação a isso. E as portas lá vão ser difíceis, mas não digam que serão impossíveis, porque nós vamos bater, vamos insistir, e o que for de lei e o que for de exigência, nós vamos sim procurar atender todas as exigências, e vamos lá solicitar, e se preciso for implorar para que o nosso município seja beneficiado com recursos, nós vamos fazer esse papel sim. Não tenho vergonha não. Tá vendo? Deu tempo. 22 minutos e 18. Eu acho que eu metralhei, né? Eu metralhei bastante aqui, consegui colocar bastante coisa. Lógico, ainda não consegui trazer todas as ideias que nós poderíamos estar trazendo, e procurei seguir a regra, como eu sempre faço. Procurar seguir a regra para a gente poder trabalhar de uma forma decente, correta e dentro de um padrão. Agora me diz, e fale também aos nossos leitores, a quem está nos acompanhando pelo Facebook, quais são as suas pretensões com relação à política em Presidente Venceslau? Algo que você quer fazer, algo mais do que nós citamos aqui, porque eu tive o cuidado de puxar para essa entrevista algo que ainda não foi comentado por nenhum outro entrevistador aqui em Presidente Venceslau. Eu não abordei, por exemplo, a educação, a cultura, esportes, porque isso, eu acho que esses temas eles seguem o curso normal da cidade, né? E na questão de urbanização, investimentos, esgoto, isso aí já a cidade precisa ter resoluções desses precatórios, desta questão do abastecimento de água, para esses investimentos e urbanização acontecer. Sim. Então eu tive o cuidado de separar isso, né, para não ficar batendo naqueles mesmos temas. Mas existe um outro detalhe que o senhor queira colocar, que está dentro do seu programa de governo? Sim, Toninho, como eu tenho aqui ainda 8 minutos da minha fala, eu vou aproveitar para falar algumas coisas para as pessoas entenderem. Realmente, sim. De todos esses problemas que o Toninho Monet trouxe aqui para nós, é fundamental um outro que nós não abordamos: geração de oportunidade de renda. O porquê geração de oportunidade de renda? Sem a geração, se a prefeitura não se preocupar em ajudar o pequeno, o micro, o médio e também ir atrás dos grandes empreendedores, e se nós não fizermos um trabalho forte com relação a essa solução, que é a falta de emprego e falta de trabalho, tá? Ela disse que eu só tenho 3 minutos? Não, fica à vontade. Ah, tá. Então tá, desculpa aí. Então, se não for através dessa forma, porque dá 2 formas de você resolver o problema financeiro, Toninho. Reduzindo despesas, tá? Se você não conseguir aumentar a receita. Mas nós temos a possibilidade de reduzir as despesas e aumentar as receitas. A partir do momento que você reduz despesas e aumenta a receita, sobra dinheiro para você fazer o pagamento do passivo, que é as dívidas. O passivo é aquilo que você deve, aquilo que o município deve. Então, nós temos essa solução, sim, de trazer muitas oportunidades de trabalho. De que forma? Olha, nós trabalhamos aí, eu tenho abordado, nós temos 11 praças no município. Se cada praça dessa, eu fiz um cálculo bem rápido, a gente gerar 5 quiosques, esses 5 quiosques, em cada um dá 55 quiosques. 55 quiosques gerar 3 empregos, nós temos aí 165 empregos gerando dentro do município. Por quê? 5 numa praça, por exemplo, Praça do Bosque lá, coloca um de cada setor, um artesanato, uma pastelaria, um de cada ramo, e o que acontece com essas pessoas? Ajuda essas pessoas a terem um crédito para pagar pelo investimento do quiosque, tá? Através do Banco Popular e outras formas de recursos, e a gestão deles pagarem o imposto para pagar o aluguel para o município seria como? Pagando a conta de água da praça, a conta de energia da praça, mantendo ela limpa, urbanizada, mantendo ela florida,
né? E pintada. Então, o custo para o município vai reduzir já, começa com esse custo de manutenção, você reduz e ali você já gera um emprego e você resolve também dois problemas sociais. Primeiro, as pessoas que podem estar se beneficiando com o emprego e segundo, nós vamos tirar pontos de droga, de prostituição, de vadiagem, de outras pessoas que estão ali, que utilizam daquele espaço até para residirem e ficarem. Por exemplo, é uma atitude simples, é uma atitude que eu não vejo que o município precisa de recursos para fazer. Não, ela precisa de gestão, precisa de incentivo, organização, planejamento e implementar. Seria uma das ações, tá? E nós temos, entre outras ações, muito fortes para trabalhar com relação a isso. Então, para você entender, a partir do momento que você consegue gerar recursos, tá? E você consegue reduzir as despesas, sobra-se dinheiro para investir, para pagar e para tornar a cidade bonita. Um outro ponto fundamental, nós falamos aqui apenas da praça produtiva, vamos falar aqui, Lauren, como é que você pensa em gerar benefícios e trazer grandes empresas? Eu estudei, eu apontei para você uns 2 anos atrás, Toninho, e passei para todos os vereadores que estão aqui receberam cópia digital e eu acho que impressa também, de um plano que eu desenvolvi, que chamaria Empreende PV, aonde que eu estudei toda a forma legal e que se pode ser feito através de incentivos fiscais, através de incentivos estruturais, através de benefícios de alguns tipos de impostos, tá? Para você atrair as pessoas ou empresas e empreendedores a virem implementar no município. Toninho, nós temos aqui, incrível que pareça, nós temos no mapa do município 3 áreas industriais, 3 setores industriais. Não existe uma legalização, não existe um projeto, nem um decreto-lei que eu pedi, inclusive eu tenho um documento, oficializei a prefeitura a me passar as documentações, até hoje faz mais de 6 meses eu não recebi, com relação a esse tipo de empreendimento. Falou, nós temos sim 3 setores industriais, agora eles não assim, diga de passagem, nós temos no mapa, mas definitivamente na legislação nós não temos no nosso plano diretor uma legislação específica, nós não temos a quem recebe aquela área, qual é o período que ela tem que implementar, que ela tem que construir, quantos empregos ela pode gerar, qual o benefício ela vai ter do município, qual a estrutura que ela vai ter. É um absurdo. O IPI, Imposto de Produtos Industrializados do município, o mês que mais pagou até agora, 2020, foi R$17 mil que entrou para o município. Agora, em janeiro, nós tivemos 2 milhões de arrecadação de IPVA. Tá? E nós temos um trabalho para fazer também em cima do IPVA, porque nós temos muitos munícipes que moram, residem aqui e utilizam que tem a família, que utiliza todo o nosso município e tem vários carros colocados no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Nós temos que conversar com essas pessoas e perguntarem, vamos trabalhar para cá, porque desse valor de IPVA, 45%, se eu não me engano, se eu estiver errado, 45% do que é pago retorna para o município. E são dinheiros que vai. Nós temos evasão de divisas muito forte com relação a compras, tanto agora via internet ou mesmo via açaí, via de comércio de gêneros de primeira necessidade de alimentação, que nós perdemos aqui para outras cidades. Nós estamos perdendo hoje vendas para Dracena, para a questão de imóveis, material de construção, nós estamos perdendo muitos recursos todo o dinheiro gerado aqui através dos funcionários públicos, através dos funcionários. Então, isso nós temos que trabalhar da seguinte forma: conscientizar o pessoal, procurar, solicitar, clamar com que eles realmente adquiram aqui e também criar assim, mas Laura, como é que eu vou gastar assim, aqui sendo que um produto aqui eu pago R$10 e eu lá na cidade vizinha eu pago 6? Né? Então o município, junto com a associação comercial, tem como a gente fazer um trabalho de pesquisa com relação a isso, de analisar com relação a isso, trazer o comerciante, falou, mas por quê? Como é que está? O que o município pode fazer para te ajudar a reduzir essa diferença, para que a gente continue fazendo um trabalho de concentração para as pessoas consumirem aqui. Tudo isso são coisas que vão ser feitas e que não dependem de recursos, Toninho, não depende de dinheiro astronômico. E a partir do momento que você gradativamente vai aumentando, que seja 15, 20, 30 mil reais por mês, nesse tipo de arrecadação de impostos, é dinheiro que vai sobrar no caixa, bem aplicado, para a gente pagar o que deve ser pago e para a gente investir no que deve ser investido, tanto na estrutura, quanto na saúde, quanto na educação do nosso município.
Muito obrigado ao Lauren César Lima, né? Ele esteve aqui comigo. O vice de sua chapa, o Donizete Aparecido Oliveira Cunha, também está aqui, o Doni Soldas, né? Está aqui presente. E a gente agradece, Lauren, e deseja bastante sucesso para você nessa eleição. Eu que agradeço pela oportunidade. As maioria das pessoas sabem que eu não tenho horário político, né? E que nós não temos recursos de fundo de nenhum, que todo o dinheiro aplicado está sendo colocado dos nossos próprios recursos pessoais. Mas eu acredito, eu confio que Venceslau vale a pena qualquer sacrifício. E mais uma vez eu digo para vocês que estão nos assistindo, obrigado, Toninho Mulher, pela oportunidade. E eu não estou nessa pensando em valores financeiros e nem pensando em benefício próprio, tá? Eu estou nessa porque eu acredito, eu amo o presidente Venceslau e eu acho, e eu tenho certeza absoluta que eu posso colaborar muito. 28 é o número da vez. Nosso obrigado a você que acompanhou essa entrevista, que esteve com a gente no Facebook também, aqui no blog do Toninho. Amanhã a gente volta às 17 horas conversando com o Marcelo Roncolato. Ele também é candidato a prefeito de Presidente Venceslau. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e nós continuaremos com esse post no Facebook e também vamos postá-lo no YouTube para que você continue acompanhando o trabalho do Lauren e possa até conversar com ele sobre o seu programa de governo. Um abraço a todos, nosso muito obrigado. Estivemos aqui com a Poliana Joerck, que fez as imagens, a Isabelle Campos, que trabalhou na produção, e a direção e apresentação de Toninho Moreno. Boa tarde. Boa tarde.